A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Nós temos em torno de 100 pessoas sendo mortas por raios todo ano no Brasil. Pela sua extensão geográfica e pela sua posição no planeta Terra, o Brasil acaba sendo o país que mais raios tem por ano por conta dessas características. É um país grande, então se você somar todos os raios que acontecem no país, há muito raio. E por estar numa região tropical do planeta, você tem os ingredientes básicos para uma tempestade se formar, que são umidade e calor. No momento que aconteceu o raio, eu estava vindo do trabalho e o tempo fechou. Aí eu falei, vou embora, antes que caia o mau tempo, né, eu pego essa tempestade no meio do caminho. E a rua da minha casa tem a entradinha que entra pra minha casa. Nisso que eu entrei, na época minha ex-cunhada morava ali, aí eu desci do carro, rodeei o carro e fui chamar ela. Aí o portão dela era de ferro, pesado. Eu segurei no portão, aí eu chamei o nome dela, nós segurei no portão, aí o raio caiu. Meu pai veio, na época minha mãe veio também, e começou a falar, só que eu não escutava. Meu ouvido ficou com um zumbido muito grande no ouvido. Eu percebi que meu rosto ficou bem vermelho, quente. A minha pele começou a cheirar queimado e o coração acelerou. Falei, mãe, eu preciso ir pro médico. Os raios, eles produzem danos às pessoas que estão expostas aí em campos de futebol, na agricultura, gado, porque o gado ele não sabe que tem que se proteger de uma tempestade, ele está exposto. Né? Você tem perdas assim, de dezenas de gados por um raio. Nós temos aí florestas que estão sujeitas a serem atingidas por raios e dá início a queimadas. Depois tem uma série de estruturas que estão sujeitas também. Toda estrutura alta está sujeita a ser atingida por raio e ser danificada por ele. Você tem torres de telecomunicações, você tem turbinas eólicas que geram energia, são gravemente atingidas por raios, né? E torres, por exemplo, de transmissão de energia também. Há quase 25, 30 anos nós estamos estudando raio, mas há 20 anos que nós estamos filmando ele em câmera lenta, né? Fazendo imagens, muitas imagens por segundo, para observar as diferentes etapas do raio. Como é que ele começa, como é que ele se propaga, como é que ele atinge o solo, atinge um prédio, como é que os para-raios respondem a um raio que está chegando. Os efeitos que os raios produzem, em termos de produção de raio-x, aquecimento, produção de raios gama, que são ainda mais energéticos. Né? Como é que o raio, quanto tempo o raio dura, qual a sua intensidade, né? Qual a diferença entre raios positivos e negativos, quando é que a tempestade produz esses raios, que tipo de raio acontece, né? Para cima, para baixo. Basicamente, todos esses aspectos relativos ao raio e às tempestades é algo do nosso estudo, está dentro do nosso estudo. Nós estamos em São José dos Campos fazendo esse tipo de pesquisa, mas também estamos em outros lugares fazendo pesquisa ao mesmo tempo. Nós filmamos raios na cidade de São Paulo, filmamos raios nos Estados Unidos, em Utah, filmamos raios em South Dakota, nos Estados Unidos, filmamos raios na África do Sul. Nós temos câmeras que hoje estão no mundo inteiro, aí nesses lugares que eu falei, fazendo a captação de imagens de raios, né, em altíssima velocidade. Normalmente, quando nós filmamos os raios, nós usamos mais de 1000 imagens por segundo. Porque o raio ele é extremamente veloz, ele é extremamente rápido também. Então ele tem velocidades que são da ordem de 100 km por segundo, às vezes mais, pode chegar a 1000 km por segundo. Para você ver a propagação de algo que vai nessa velocidade, o que a gente precisa? Uma câmera que faça muitas imagens por segundo. E é isso que a gente usa, câmeras de altíssima velocidade. Os raios
para que existam, eles precisam das tempestades. As tempestades, elas acontecem, né, prioritariamente durante o verão. Você tem durante o verão calor e umidade suficiente, a nuvem começa a se formar. Nem toda nuvem produz raio, mas são nuvens que se estendem verticalmente, né, bastante na atmosfera. São chamadas nuvens de tempestades ou cúmulos nimbus. Essas nuvens, elas têm um movimento interno tão intenso de partículas de gelo, de granizo, que o choque entre essas partículas produz separação de carga. Então você tem uma nuvem aí que está carregada eletricamente. Ora, tudo que se carrega, chega um momento que se descarrega. Tudo que se acumula tende a se dispersar. Assim acontece também com as cargas elétricas. Você vai ter descargas que acontecem, na sua maioria, dentro da nuvem. Muitas descargas, esses clarões que você vê à noite, né, no céu, ou no final de tarde, porque ao longo do dia você tem todo esse aquecimento, né, durante o verão. De vez em quando você vai ter uma dessas descargas que parte em direção ao solo, né? Esses são os perigosos. E esses raios, como eles acontecem com uma concentração de cargas muito grande, quando eles tocam o solo, você tem um pico de corrente que pode chegar a 10 mil, 20 mil, 100 mil amperes. Para ter uma ideia de quão intenso é um raio, normalmente uma lâmpada não chega nem a consumir 1 ampere, né? Já um forninho vai consumir 10 amperes, né? Um chuveiro talvez chegue a 20 amperes. O raio, não estou falando de 20 amperes, estou falando de 20 mil, de 100 mil, de 200 mil. É muito mais intensa a sua descarga do que esses eletrodomésticos que você está acostumado a usar. Durante 250 anos, né, desde 1750 até hoje, mais de 250 anos, as pessoas acreditavam que o para-raio fosse simplesmente algo passivo. E filmando para-raios em uma circunstância que eram quase únicas, porque uma câmera de alta velocidade, é um para-raio que estava perto ali, a uns 100 metros, né? Vocês podem observar que o para-raio ele não fica esperando o raio chegar nele. Ele, antes mesmo do raio chegar perto do para-raio, o para-raio já começa a perceber um aumento da campo elétrico, que no fundo são cargas elétricas que estão se aproximando, e responde a essas cargas que se aproximam, responde com cargas contrárias. Então se aproximam cargas negativas, do solo partem cargas positivas que passam pelo para-raio e tentam se encontrar com aquele que está descendo. É isso que o para-raio faz, tentar capturar o raio que está descendo. Onde caiu foi na Rua José Leandro, só caiu bem na praça. E na praça, nessa época, tinha um para-raio, que segurou mais, que o raio não caiu definitivamente todo no local por causa do para-raio que a gente tem lá. Evite fazer passeios em céu aberto no verão à tarde, porque você sabe que no verão à tarde o que você vai ter? Vai ter tempestades se formando. E as tempestades podem estar suficientemente perto de você e você ser o caminho favorável a uma descarga e ser atingido por um raio. Então, se você está num campo aberto e não tem para onde ir e se proteger do raio, uma cobertura, uma estrutura sólida, então a melhor maneira é você se abaixar, nem deitar, nem ficar de pé, mas ficar de cócoras e esperar a tempestade passar. Se você está num ponto alto, no topo de uma montanha, procura um lugar mais baixo, não vai ficar no topo da montanha. Se você está jogando futebol, você está num lugar aberto. Então é hora de sair do campo no momento em que você escutou o primeiro trovão. Se um raio cai longe de você e você tiver calçado com borracha, com um tênis, um chinelo de borracha, faz alguma diferença, porque esse raio que caiu longe, ele vai espalhar sua corrente pelo solo e quando chegar em você estando isolado do solo é uma boa. Você está, de certa forma, protegido por esse calçado. Um raio, se te atingir diretamente, cair sobre o seu corpo, a chance de sobrevivência é pequena. Mas isso não é o comum. O comum é que o raio caia por perto e saia da sua cabeça uma descarga que tenta se conectar com aquela que desceu. Apesar da descarga ser muito alta e o nosso corpo não está feito para ser submetido a tais descargas, há chances de sobrevivência. Por que o raio causa morte? Porque você tem uma corrente muito grande passando pelo seu corpo, isso pode causar, geralmente, parada respiratória ou cardíaca.
Meu batimento estava de 145, 150, parada. Eu fiquei uma semana ainda com o coração acelerado. A pele queimada ficou no máximo entre uns 10 dias para poder sair o cheiro mesmo, totalmente o cheiro. Eu tomava banho, passava perfume, creme, só que o cheiro da minha pele não saía. Aí a quentura foi dissipando, em questão de dias a quentura dissipou da pele, mas o cheiro do queimado ficou quase uns 10 dias cheirando. Aquela pessoa que sofre uma parada respiratória ou cardíaca, ela pode ser reanimada através de procedimentos médicos ou socorristas aí de emergência. É possível fazer respiração boca a boca ou fazer massagem cardíaca, conveniente, para que essa pessoa, né, volte a respirar, o coração volte a bater. Então, ainda é possível, depois de a pessoa ser atingida por um raio, ela não fica carregada eletricamente. Não tem problema, não se preocupe em não tocar naquela pessoa, porque a eletricidade já passou pelo corpo dessa pessoa. Então, se ela for prontamente atendida, a chance de sobrevivência são muito altas. Pode ficar alguma sequela, né, por conta da descarga que passou pelo corpo, mas não vai perder a sua vida. Depois desse acidente que aconteceu, eu comecei a me aprofundar mais. Inclusive, na área que eu trabalho, se tem uma incidência de raio, se está um mau tempo, a gente tem que esperar o rádio do meio ambiente avisar para a gente, pode continuar o serviço, o raio já está longe. Então, hoje eu trabalho numa área que eu sou monitorada também, que a gente monitora o tempo. Nós temos que agradecer a essas instituições que permitem nós termos esses equipamentos, né, e recursos para realizar as viagens que nós temos que fazer, para ir atrás das tempestades ou medir raios em outros locais, né, do Brasil ou mesmo fora do Brasil, como, por exemplo, estamos fazendo agora nos Estados Unidos, em 2 lugares. Sem esse apoio que a FAPESP e outras instituições de pesquisa, né, dão a nós e aos nossos alunos, nossos estudantes de mestrado e doutorado, seria impossível fazer essa pesquisa, conhecer como é que o raio se comporta e como se proteger melhor contra os raios. A ciência, ela tenta entender a natureza, né? Tenta entender como é que a natureza se comporta, e dentro de toda a natureza, os raios são uma pequenazinha parte da ciência ao qual os cientistas vão contribuindo grão a grão, né? Cada cientista põe um grãozinho nessa montanha de conhecimento que a ciência nos dá. A ciência não é resposta para tudo, porque a gente tem o porquê das coisas, a ciência muitas vezes não responde, mas o como já nos ajuda bastante a se mover pelo mundo, né, e a utilizar os recursos que a natureza nos provê.